Em 2011, a Marvel fez uma parceria com a Madhouse, um estúdio muito famoso de animações japonesas, para produzir animes de alguns de seus personagens, como X-Men, Homem de Ferro, Blade e o Wolverine. E foram animações que tiveram um certo destaque na época em que elas saíram, só que todas elas acabaram sendo muito esquecidas conforme o tempo foi passando e nenhuma delas teve uma continuidade. E o anime do Wolverine, que dos 4 talvez tenha sido o que conseguiu o maior sucesso, é o que iremos analisar hoje. Lançada em 2011, contendo ao todo 12 episódios, essa história é uma adaptação de uma clássica HQ do personagem chamada Eu, Wolverine, escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo Frank Miller, que conta a história da viagem do Wolverine para o Japão em busca de resgatar sua amada namorada Mariko, que estava presa nas mãos do seu pai Shingen. E apesar de terem a mesma premissa, esse anime tem diversas mudanças em relação ao material original, a começar pela aparência do Wolverine. Os filmes dos X-Men com o Hugh Jackman já deram uma mudada legal na aparência do personagem. Ele, ao invés de ser um cara feio, baixinho, virou basicamente um galã. E aqui no anime ele parece que tá até bem mais jovem, o que fica ainda mais acentuado se você assistir pela dublagem brasileira, que aí realmente ele tá com uma voz muito jovem. Mas apesar disso, o anime ele consegue sim trazer muito da estética que tem da história original e da arte do Frank Miller, que é maravilhosa. E o traço da animação também contribui muito com isso, que ele é ótimo. A história começa com Logan nos Estados Unidos descobrindo que Mariko havia desaparecido e ele faz contato com seu amigo Asano, que diz que ela foi encontrada no Japão e que ela estava sendo presa pelo seu pai Shingen, que estava arranjando um casamento para ela com Hideki Kurohage, que é líder de um grupo criminoso do Japão que estava fazendo uma parceria com Shingen. E quando ele chega lá, ele invade com uma facilidade absurda o templo do Shingen, ele mete a porrada em todo mundo, e quando ele encontra ele, o Shingen desafia ele para uma luta de espadas de madeira para ver quem era o mais forte, e o Logan aceita. Porém, no meio da luta entre eles dois, o Logan é envenenado pelo Kurohage, que deixa ele completamente zonzo e faz com que ele seja derrotado pelo Shingen. E essa animação ela é basicamente toda pautada na cena de luta. Uns 70, 80% dela praticamente vão ser só os personagens brigando, e o que vai determinar se você vai realmente gostar dela ou não é o quão entretido você vai ficar com essas cenas. Pra mim, as lutas são muito boas na maioria dos episódios, algumas melhores que outras, e tem algumas partes que a animação ela dá uma decaída legal, tem horas que a tela é só os personagens parados e com barulhos de tiros ou de porrada e os personagens não estão se mexendo. Várias vezes isso acontece em alguns episódios, mas tem outros que a animação ela volta a subir de novo e a gente tem uma cena de luta legal. Porém, essa grande quantidade de cenas de luta uma atrás da outra vai acabar sendo um problema que eu vou falar mais pra frente. Se você estiver gostando do vídeo até agora, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para poder ver mais análises minhas de outros animes ou filmes que irão sair mais pra frente. O Logan então é deixado para morrer em uma linha de trem pela Yakuza, porém ele é salvo por uma mulher misteriosa que depois se revela com o nome de Yukio, uma assassina habilidosa que teve a sua mãe morta pelo Shingen ainda quando ela era criança, e por causa disso ela também deseja se vingar dele e faz uma parceria com Logan para que ambos possam matá-lo. Eles então vão até o escritório do Asano, que é o amigo do Logan, para conseguir informações, porém quando eles chegam lá eles encontram ele morto. Eles então sofrem uma emboscada da Yakuza que começa a atacá-los, e aparece nesse momento um novo personagem chamado Kikyo, um mutante assim como o Wolverine que consegue gerar 2 espadas pelas mãos, e eles começam então a travar uma batalha. Os dois têm uma luta intensa durante muito tempo, com no final tudo terminando empatado, e o Kikyo revelando que ele tem um código de honra e que pretende enfrentar de novo o Wolverine em condições mais justas. Ele deixa então o Logan e a Yukio escaparem, e eles planejam então uma emboscada para conseguir capturar o Kurohage, e essa emboscada dá certo num primeiro momento, porém quando eles menos esperavam, aparece um novo oponente para eles, que é o Omega Red. E aí pra mim vem o maior problema dessa animação, que é essas batalhas, por mais que várias delas sejam muito bem animadas, chega um momento em que elas começam a se tornar muito longas e repetitivas.
Essa luta contra o Omega Red, por exemplo, dura vários episódios e os próximos oponentes que vão aparecendo vão se tornando cada vez mais longas as lutas e parece que elas nunca acabam. O que faz com que o personagem do Wolverine basicamente fique a série toda correndo de um lado para o outro e batendo em todo mundo. Sendo que na HQ dessa história, todo o resgate da Mariko é apenas um pano de fundo para desenvolver o conflito interno que o Logan tá passando, que é de aceitar o seu lado animal e assassino ou fugir disso e não ser mais essa pessoa. E a relação dele com a Yukio e a Mariko representa essa dualidade. A Yukio sendo uma assassina e que tem um interesse pelo Wolverine por causa desse seu lado assassino e brutal, e a Mariko representando essa contraparte humana e sensível dele, e o Wolverine tendo que lidar a história inteira com qual lado ele tem que escolher. Já que na animação isso é esvaziado completamente. A relação dele com a Yukio é bem construída e as interações entre eles são divertidas, porém em nenhum momento eles desenvolvem uma interação romântica para nenhum deles. A série decidiu ir para o outro caminho e inclusive a Yukio aqui é uma personagem completamente diferente do que ela é na HQ. O Logan realmente só vai ter um drama pra ele mesmo nos últimos episódios da série, quando ela já tá acabando. Mas enfim, o Logan e o Omega Red travam uma grande batalha que dura muito tempo e ela é muito bem animada, é provavelmente a melhor luta de toda a animação. E no final o Wolverine consegue matar o Omega Red, acabando com ele de uma vez por todas, e chegando até ele a informação de que o Kurohagi, o Shingen e a Mariko tinham saído do Japão e ido para Madripoor para fazer o casamento. E aí a gente tem uma participação especial do Ciclope, muito legal, mostrando que os X-Men existem nesse universo do anime, e ele leva ele e a Yukio pra Madripoor, que é uma cidade que existe também nos quadrinhos e que ela é completamente dominada pelo crime, e chegando lá o Logan, ele conhece uma menina chamada Min, que faz parte de um grupo que luta contra o Shingen e o Kurohagi, até que eles são surpreendidos por um guardião místico chamado Valdaka, e que vai ser o inimigo mais forte que eles vão enfrentar nessa animação, tanto é que o Logan ele não consegue derrotar ele nesse primeiro momento, ele tem que fugir junto com a Min, porém a Yukio ela acaba sendo sequestrada e ficando para trás. O Logan então conhece um homem chamado Ko, que se apresenta como líder da resistência contra o Kurohagi, e ele conta para ele toda a história que motiva a sua vingança contra esse homem, que é de que antigamente ele rivalizava o controle da cidade de Madripoor contra o pai do Kurohagi e o Shingen, e que no meio disso tudo, 2 assassinos de cada um dos clãs foram enviados para matar um ao outro, só que o que acabou acontecendo foi que eles dois acabaram se apaixonando e tendo uma filha que seria a Yukio. Porém o Ko e o Shingen acabam descobrindo esse relacionamento entre os dois e ele tenta salvá-los, mandando eles embora da ilha, porém o Kurohagi e o Shingen chegam antes e matam eles dois. Com Logan então descobrindo toda essa revelação, ele parte em busca de libertar a Yukio. E aí a gente chega na invasão do Wolverine à sede da Yakuza, e aqui a animação ela dá uma queda de qualidade boa. As lutas que antes estavam muito bem animadas, agora tá parecendo praticamente uma apresentação de slide. É só personagem parado e barulho de fundo, e segue isso durante muito tempo. Mas apesar disso, é interessante ver como a confiança entre o Logan e a Yukio evoluiu desde o início da série, com ela se sacrificando várias vezes para conseguir salvar ele, e ela é provavelmente a personagem mais bem desenvolvida de todo o anime, é uma personagem muito bem construída e tudo que tá em volta dela é muito bem feito. Mas enfim, com a Yukio sendo resgatada, eles partem então pro conflito final contra o Kurohagi, só que aí eles são surpreendidos de novo pelo Valdaka. E aí acontece uma coisa que eu não esperava que o anime fosse ter essa coragem de fazer, mas eles fazem, eles matam a Min, que é aquela garotinha que o Logan tinha encontrado em Madripoor no início, de uma forma bastante brutal até, eu não estava esperando que isso fosse acontecer. E logo depois disso, o Kikyo aparece de novo e dessa vez ele luta junto do Logan contra o Valdaka por causa do respeito que o Logan tinha conquistado dele quando eles tinham lutado. Com os dois unidos, eles conseguem derrotar o Guardião e fiquem assim com o caminho livre para que eles possam resgatar a Mariko. A luta final entre Logan e Shingen começa, tendo no meio disso 2 grandes perdas. A primeira é que antes deles se enfrentarem, o Ko tenta entrar em uma batalha contra o Shingen, só que ele acaba sendo ferido gravemente e acaba morrendo logo em seguida.
E a Ukyo também tenta enfrentá-lo, mas de novo ele causa um ferimento muito grave nela que deixa ela extremamente enfraquecida. E então a luta entre o Wolverine e o Shingen finalmente se inicia. A luta entre eles é muito divertida, ela acontece por várias partes da sede da Yakuza e o Logan ele parece que vai perder em vários momentos, mas no final ele consegue acertar o golpe decisivo no Shingen. Só que ele não mata ele ainda porque quem deve fazer isso é a pessoa que sofreu nas mãos dele desde a infância, que é a Yukio. Com isso ela dá o golpe final e mata o Shingen de uma vez por todas. Porém, o ferimento que ele tinha causado nela antes era muito grave e ela não consegue resistir. Porém, antes dela morrer, ela revela pro Logan que quem havia matado o Asano, que era o seu amigo, tinha sido ela própria, porque ela queria que ele tivesse realmente a sede de vingança, de lutar contra o Shingen e poder se juntar com ela. Com o Shingen derrotado, Logan então parte pro seu conflito final com o Kurohage, e no meio disso ele acaba envenenando o Logan, deixando ele muito enfraquecido, e a Mariko, numa tentativa de salvar ele, acaba levando um tiro. O Logan então consegue se reerguer, envenena o Kurohage, matando ele logo de uma vez, porém a Mariko ela não consegue resistir ao tiro que ela levou e acaba morrendo. E esse final realmente foi uma coisa muito surpreendente, porque a HQ ela não termina dessa forma, muito pelo contrário, ela termina com o Logan e a Mariko se casando, um final totalmente feliz, e aqui é totalmente o contrário, ela termina com o Logan vendo que mesmo ele tendo lutado até o fim para conseguir salvar todo mundo, ele no final não conseguiu salvar ninguém e ele perdeu tanto a Mariko quanto a Yukio, o velho Ko. Todas as pessoas que ele tentou salvar, ele acabou não conseguindo. Com isso, então, o anime termina com o Logan carregando a Mariko em seus braços, enquanto ele chora. Acabou sendo uma decisão bem corajosa do estúdio de encerrar o anime assim, o que, pra mim, terminou a história de uma forma positiva. Já a animação como um todo, eu diria que ela acerta na cena de luta, na maioria delas, e na interação do Logan com a Yukio, que são personagens muito carismáticos aqui. Porém, a história, quando ela vai entrando no segundo ato, ela começa a se tornar muito repetitivo, com várias lutas sem parar, e às vezes você acaba cansando disso. Fora alguns personagens, como o próprio Wolverine, que poderia ter tido um desenvolvimento melhor. Principalmente se a gente for comparar com a HQ, que aí é uma diferença de qualidade muito maior. Então, no final das contas, eu diria que é uma animação mediana com um final interessante. Tá muito longe de ser algo brilhante, mas também não desrespeita o material original. Mas bem, isso é só a minha opinião. Se você já assistiu esse anime, deixa o que você acha dele aqui nos comentários. De novo, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal pra gente poder continuar crescendo. E deixa aqui nos comentários qual outro filme ou animação não muito conhecido que você gostaria que eu falasse aqui. E é isso, falou!